Boa noite, Lídia. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite também, Valdete. Seja bem-vinda. Olá, Mariângela. Boa noite. Boa noite também, Leda Lovato. José Ricardo, boa noite. Boa noite também, Selma Idinho. Boa noite, Valéria Cruz. Adriana Dantas, Dona Wanda, Sadivaldo, Márcio e Andréia. Boa noite também, Leopoldina. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Cidinha Vieira. Olá, Anitta e Clarindo. Boa noite também, Eveline, Roberta, Gabi e Vitor. Olá, Wagner, boa noite. Boa noite também, Marilza. Daniele Diamantino, boa noite. Olá, Valdinei, muito boa noite. A gente que agradece, Valdinei, a oportunidade, o carinho. Luísa Frazan, boa noite. Frazen, né? Frazen, desculpa. Boa noite, seja muito bem-vinda. Claudionor Ferreira, boa noite também. Olá, Andréia. E aproveitando aqui, o Valdinei tocou no assunto para agradecer a todos os nossos amigos e companheiros aí de Americana, né? O próprio Valdinei é de Rio Claro, mas está lá junto com a equipe do nosso Lar de Americana. Agradecer a Débora, ao G, agradecer a Jamile, a Ivone, ao Casagrande, ou seja, todos. Agradecer a todos vocês aí de Americana. Vou parar de falar nome, né? Senão a gente vai esquecer alguns. São uns amigos maravilhosos. Agradecer a vocês pela oportunidade, pelo carinho, pela recepção. Agradecer também a todos vocês aqui do nosso grupo que participaram conosco, né? Assistindo, mas principalmente enviando as suas energias, as suas vibrações, para que eu encontre essa comemoração de mais um aniversário do nosso Lar de Americana pudesse ser e continuar sendo coroado de muito êxito. Obrigado a todos vocês pelo carinho e pela participação de sempre. Maria Eleusa, boa noite também, seja bem-vinda, né, Débora? Cecília, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Isaura, boa noite também. Gisela Goulart, boa noite. Marilza, o carinho de vocês são, com certeza, muito mais do que qualquer outra coisa. E a parte da palestra, a gente nem gosta de falar palestra, né? Mas é o trabalho da própria espiritualidade, a gente procura ser apenas instrumentos deles. Então é o trabalho, é a preparação e o carinho deles que com certeza também é especial. Boa noite, Michele e Gabriel. Boa noite também, Claudionor e Eliane. E que bom que estamos aqui mais uma vez reunidos e que teremos a oportunidade de continuar aqui com as nossas reflexões, né? Com a nossa leitura e estudo. Maria Senhora, boa noite. Edna Bueno, muito boa noite também. A Luísa, se eu estiver pronunciando errado, me desculpe, mas Franzen, eu acho que é a primeira vez que eu a vejo aqui, né? Parece que é amiga da Eveline, é um prazer tê-la aqui, viu? Seja muito bem-vinda, Luísa. Fica aqui o convite para participar sempre conosco aqui. É um prazer tê-la e participar, aumentando ainda mais essa nossa família, né? Amanda Lavez, boa noite. Boa noite também, Rosalie, Oneida Alves, Iraci Rosa. Boa noite e vamos agora nesse instante, sem mais delongas, fazemos a nossa prece, a nossa oração e pedimos permissão à espiritualidade. Ah, sua prima Eveline, que bom. Prazer tê-la aqui conosco, com certeza. Pedindo a permissão à espiritualidade para nós, com muito carinho, né? E principalmente com dedicação. Olá, Rosana Bertolini, seja bem-vinda. Com dedicação e principalmente concentração, buscarmos
as orientações, as informações e ampliar o nosso campo de conhecimento, a fim de que nós, através de tudo isso, desse carinho, dessa partilha, dessas energias e vibrações, possamos melhorar ou ampliar a nossa sabedoria para darmos sequência à nossa existência, né? Nadisan, boa noite também Célia. Mestre amado e querido Jesus, permita-nos, pois, nesse instante, iniciarmos essa nossa reunião, essas nossas reflexões, iniciar ou dar continuidade a essa leitura do Livro dos Espíritos, uma obra tão riquíssima que tem nos ajudado a entender um pouco mais e melhor das leis universais, das leis naturais, das leis que regem a nossa própria vida, porque com certeza é com esse entendimento que nós caminharemos de uma forma muito mais tranquila, em paz, superando todos os obstáculos que são provenientes da nossa própria ignorância, que são provenientes do nosso atraso, da nossa pequenez, mas que, com a compreensão e com o despertar da consciência, a cada dia melhoramos um pouquinho e já conseguimos vislumbrar um horizonte totalmente diferente à nossa frente. Que não fiquemos apenas e tão somente nesta busca pela sabedoria, mestre amado e querido Jesus, mas que a espiritualidade nos ajude, sobretudo nesses instantes, a buscarmos a paz de consciência, a paz no coração, para também trabalharmos a paz no nosso lar, no nosso local de trabalho, nos nossos locais de lazer. Que nós possamos ser instrumentos desta paz a todos aqueles que estiverem à nossa volta, sejam eles encarnados ou desencarnados. Enfim, que nós possamos, nestes momentos, crescer efetivamente, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista emocional, espiritual e moral. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado a todos. Olá, Elaine Oliveira, boa noite também. Evelyn, direto da Suíça, que bom. Olá, Daí, boa noite, seja bem-vinda, você e seu companheiro. Gente, dando sequência, pois, a essa nossa leitura. Olá, Tuca, boa noite, seja bem-vinda. Até aqui, vamos dizer assim, um recado de utilidade pública, viu, gente? A Tuca até passou para mim, eu vou repassar para vocês, é que estão usando aí, clonaram, deve ser o número e o WhatsApp dela e a foto, pedindo, inclusive, dinheiro. Então, não é a Tuca, viu? A Tuca, ou o nome dela está aqui como Magda, esposa do nosso querido Paulo Henrique. Então, não é ela que está pedindo dinheiro. Ela passou isso, eu estou repassando para vocês aqui, para que vocês também ajudem a divulgar, né? Sr. Antônio Pazotto, muito boa noite também, seja muito bem-vindo. Olá, Natália. Só a foto, Tuca. Tá. Então, vocês fiquem atentos aí e ajudem, por favor. Gente, no Livro dos Espíritos, nós estamos aqui na questão 606, estamos estudando sobre os 3 reinos, e dos 3 reinos nós vimos as plantas e os animais, e principalmente essa transição existente entre eles nesse processo evolutivo. Depois, nós estamos vendo agora nesse instante os animais e os homens, e também todo este processo de transição que a própria espiritualidade vem nos explicar para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender, né, Sr. Luiz Alberto, boa noite, seja bem-vindo, compreender melhor as coisas. Aqueles que tiveram oportunidade, inclusive, de nos ouvir ontem nas nossas colocações,
e a gente já falou isso aqui também em outras oportunidades, nós temos que aprender a vencer muitos dos preconceitos que nós possuímos, que infelizmente engessam a nossa própria memória, engessam o nosso conhecimento. Por quê? Porque quando nos ligamos a conceitos já preconcebidos pela própria sociedade, ou muitas das vezes que está lá no nosso inconsciente, gravados no nosso inconsciente, a gente tem dificuldades de entender as coisas novas e diferentes. E quando a gente passa a ter acesso a informações novas, estes arquétipos que nós possuímos lá na nossa memória, eles vão nos atrapalhando a, vamos dizer assim, caminharmos de uma forma mais regular e principalmente direta. Nós ficamos com passos vacilantes. Será que isso é assim mesmo? Aquilo que a gente chama de o balançar da nossa fé. É claro que a fé, como Emmanuel nos ensina, é a certeza, mas nós também desenvolvemos durante todos estes períodos, durante todos estes séculos, uma fé baseada na crença, no eu acredito. Mas eu acredito alguma coisa hoje e provavelmente amanhã eu posso desacreditar, eu posso me decepcionar, eu posso me desiludir com alguma coisa. Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso. E essas informações que vêm aqui nessas questões relacionadas com os 3 reinos, da mesma forma. Por quê? Porque, gente, muitos são os conhecimentos que a espiritualidade nos apresenta que são desconhecidos, que escapam à nossa capacidade ou à nossa própria realidade e, por que não, escapam até mesmo aquilo que nós somos capazes de visualizar ou de vislumbrar. Porque nós não temos comparativos. E isso, é claro, dificulta o nosso entendimento se nós não abrirmos a nossa mente para essas informações da própria espiritualidade. Sim, não estou querendo dizer que nós devemos acreditar em todas as informações apenas por acreditar, Rosilda Martins, boa noite. Nós precisamos aprender a acreditar buscando a própria verdade, buscando as informações. Então, o que a espiritualidade nos trouxe aqui? Bom, nesse instante, na questão 606, por exemplo, ele está falando, e Kardec pergunta, de onde que os animais retiram o princípio inteligente? A gente aprendeu no próprio Livro dos Espíritos, mais no início, que existem no universo princípio material, princípio inteligente e Deus. Ponto. E os animais? Eles têm uma alma diferente da dos homens, como nós vimos. E de onde eles retiram o princípio inteligente, que hoje está ali como alma do animal? A espiritualidade vai dizer que, claro, é da mesma origem que o homem retirou o seu princípio inteligente. Não é de um outro elemento. Eles até vão responder do elemento inteligente universal. Saiu tudo dali. O princípio inteligente que habitou ou que hoje habita os animais, ele partiu do mesmo princípio de onde partiu o princípio inteligente que hoje, como espírito, comanda o nosso próprio corpo físico. Então, Kardec confirma. Você quer dizer que todos saíram então do mesmo princípio? Sem dúvida, Kardec. Todos saíram do mesmo princípio. O único detalhe é que o homem já avançou, ou melhor, o princípio inteligente, que hoje é o espírito que comanda o corpo do homem, ele já passou por um processo evolutivo mais longo e hoje ele encontra-se nessa condição. O animal, ele ainda está neste processo inicial. Ele vai ter que passar por muitas outras fases para chegar a essa condição. Porque, gente, como eu estava dizendo, é difícil e complicado você dizer, eu fui tal animal numa encarnação passada. Não, não é dessa forma que nós devemos analisar. Até mesmo porque a distância, como nós já vimos aqui, que Kardec perguntou e a espiritualidade respondeu, a distância entre a alma do animal e a do homem, ela é tão longa quanto do homem até Deus. Resposta da espiritualidade. Então, é muito tempo, não dá para nós ficarmos ainda presos a essas questões que, numa encarnação passada, teria sido este ou aquele animal. Ok?
Kardec vai seguindo, e vamos ver se a gente consegue terminar essa parte hoje, né? Depois tem a metempsicose, que são apenas 3 questões, né? Aí se nós conseguimos, ótimo. Aí a gente já vai entrar na terceira parte do Livro dos Espíritos. Aí as questões morais são fantásticas. Mas se não terminarmos, tudo bem, tranquilo. A gente termina quinta-feira. Mas o interessante é que na sequência, Kardec vai então perguntar, olha, vocês querem dizer que o mesmo princípio inteligente que está lá como animal, ele partiu do mesmo princípio inteligente que hoje está como homem. Sim, beleza, foi exatamente isso que nós respondemos, Kardec. Agora, responde para mim, onde o espírito que hoje está como homem passou essas fases do seu desenvolvimento? Ou seja, antes de nós chegarmos neste processo de humanização, onde nós estagiamos? Eles vão dizer, vocês estagiaram em existências que precederam a esse período. Peraí, mas que precederam? Qual que é essas existências ou em quais condições? De novo nós vamos lembrar daquela famosa frase de Kardec. E aqui há desdobramento da pergunta, a gente vai trabalhar todas, mas nós vamos chegar naquela famosa frase do nascimento no mineral, do sonhar no vegetal, do se agitar no animal e despertar no homem. Aí, Kardec quer saber, então parece que se nós consideramos, ou melhor, se todos nós viemos do mesmo princípio, vocês estão querendo dizer que nós também participamos desses reinos inferiores e que os animais hoje são seres inferiores da criação? E aí a gente precisa entender um pouquinho dessa palavra inferior. Gente, inferior em qual sentido? Isso é importante porque muitas das vezes nós temos dificuldade de entendimento. De novo, olha o preconceito. Eles são inferiores justamente no sentido de que eles têm que passar por um processo evolutivo. Mas eles não são inferiores no sentido da sua criação. Por quê? Porque Deus criou todos de uma única maneira. Se todos nós descendemos de um único princípio inteligente, todos nós, princípios inteligentes, somos iguais, partimos da mesma origem. Então não há inferioridade desse ponto de vista. A inferioridade que existe é que nós, como homens, ou no processo de humanização, já atingimos um nível de evolução superior a destes princípios inteligentes que hoje estão como animais. E a espiritualidade vai dizer que na natureza tudo se encandeia, tudo segue esta lei do progresso. Então, nós não temos que ficar tentando lutar contra aquilo que é uma lei universal e uma lei natural. Claro, gente, no estágio onde nós nos encontramos, nós também estamos distantes daquela origem. Veja, a distância da alma do animal para o homem, ela é imensa. Agora imagina, da planta para o animal, do mineral para a planta. Então, com certeza, a distância é enorme. Então não tem como a gente tentar fazer uma ligação, e principalmente com o conhecimento que nós possuímos. Não. Isso escapa. E a gente vai ver numa outra questão aqui para frente, que nós não precisamos pensar que a gente vai desencarnar, chegou no mundo espiritual, chegou lá no nosso lar, né? Já vai aparecer assim uma tela trazendo todas as nossas encarnações, desde quando nós somos criados, princípios inteligentes. Não, nós não temos maturidade para isso ainda. Não temos preparo para tudo isso. Vejam, a gente comentou aqui há poucos dias do Chico. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. O Chico foi levado para ver as estrelas e tal, de repente ele não conseguiu ir muito longe, ele já falou, opa, peraí, eu não aguento isso, me volta
vou voltar para minha cozinha, eu quero tomar um cafezinho, eu não estou preparado para toda essa grandiosidade. Então, nós não temos ainda maturidade o suficiente para nós entendermos essas coisas. Por isso que eu falo, temos que vencer e superar estes preconceitos, exatamente para que eles não nos atrapalhem neste processo de entendimento, né? Edna Bueno, boa noite também, boa noite Marquinhos Pereira, Célio Melo, sejam todos muito bem-vindos e sintam-se abraçados. Nós não temos a maturidade para isso. Boa noite também, Glória Quirino, Maria Souza, boa noite. Então, que a espiritualidade está respondendo para Kardec é exatamente isso. Vamos com calma. Há um trabalho evolutivo que precisa ser dito. Agora, nós, seres humanos, entramos nesse período da humanização. Não vou dizer que a gente tem que simplesmente abandonar e esquecer, não, mas não é causa ou não é motivo para nós nos ocuparmos ou nos preocuparmos com este anterior. A gente deve se preparar neste agora, período de humanização. Por quê? Porque justamente no período de humanização é que nós vamos começando a ter a consciência do nosso próprio futuro. Que nós também vamos ter condições, a partir do período de humanização, de distinguir o bem do mal. Os animais não têm isso. Nós vimos, eles não têm livre-arbítrio. Eles são conduzidos pela força das coisas. Então, eles não têm essa capacidade de distinguir o bem e o mal. E também, eles não possuem a responsabilidade pelos seus atos. Então, um dos pontos que eu achei interessante nessa questão 607A é exatamente isso. Quando a gente entra num período de humanização, a nossa preocupação deve ser essa. Opa, futuro, como que funciona? Depois, o bem e o mal, distinguir o que é lei divina, como nós devemos segui-las, e o que é agir contrariamente às leis divinas, e sobretudo as suas consequências. E enfim, que nós somos responsáveis sempre pelos nossos próprios atos. É um ponto interessante, é o que eu falo, fica muito ali nas entrelinhas, a gente vai pescando nos nossos estudos alguns pontos e eles são relevantíssimos. E numa leitura simples, às vezes individual, passam despercebidos. Né? Boa noite, Lenice, boa noite também, Maria Geralda. Humanização, tem todo um período para trás, tudo bem, não é hora e momento de nos preocuparmos com isso. A gente tem que preocupar com esse período e esse processo. E eu vou até mais longe, principalmente estudando um pouquinho de Augusto Cury. Ele fala que nós estamos sim, atingimos o período de humanização, iniciamos o período de humanização, mas nós não temos comportamentos ainda de seres humanos. Quando a gente vai buscar, principalmente, quando nós vamos buscar o conceito de ser humano, é algo muito mais além do simples fato de ter uma vestimenta corporal como essa que nós temos. Então, prestemos bastante atenção nisso. E o que a espiritualidade vai continuando a responder para Kardec, nesta mesma questão 607, é que em todo este processo, gente, existe as fases iniciais. Por exemplo, a natureza ela sempre nos dá mostras de como que as coisas funcionam, né, Vânia? Boa noite. Tem o período do nascimento, depois vem as fases do desenvolvimento. Tem a infância, tem a adolescência, tem a juventude, tem a fase adulta, tem a idosa. Então, tudo no universo funciona desse jeito. Agora, o fato de nós termos passado pelas fases ou pelos reinos inferiores da criação, inferior naquele sentido evolutivo, o fato de nós termos passado, isso nos desmerece de alguma forma. Por isso que eu fiz questão de frisar, não é inferioridade no que diz respeito à criação, não, a inferioridade é na evolução, porque não percorreram ainda o caminho que nós já percorremos. E aí a espiritualidade ainda faz até uma analogia interessante. Qual seja, gente, você vai
ou se sentir um gênio da humanidade, por exemplo, ele vai se sentir humilhado porque algum dia ele foi um feto lá dentro da barriga, do ventre da sua mãe? Ele vai se sentir humilhado por conta disso? Não faz sentido, porque todos passaram por este processo. A mesma forma nós vamos nos sentir humilhados por falar assim: nossa, eu, como princípio inteligente no início, já tive como uma planta, já tive no mineral, na planta e no... Não, isso não é algo ou motivo de absolutamente nenhuma humilhação. É simplesmente esse processo evolutivo que vai nos ajudando a entender cada vez mais este Criador que é perfeito. Absolutamente nada na natureza escapa à perfeição divina. E se Deus criou e principalmente determinou que as coisas fossem dessa forma, pronto. Por que nós vamos questionar? Acaso nós podemos nos considerar melhores do que Deus? Em hipótese nenhuma, né, Cidinha? Boa noite, seja bem-vinda. Da mesma forma, nunca pensemos, sequer passe pela nossa cabeça, de que Deus tenha feito algo sem uma finalidade. Ah não, Deus criou ali os animais, as plantas só para divertir os homens. Não, a espiritualidade chama atenção para isso. Ele não faz isso. Senão, a sua perfeição estaria em xeque. Ou seja, nós poderíamos ser mais perfeitos do que Deus. Nós não faríamos. Nós não criaríamos inutilidades. Pelo menos pela nossa vontade, não. E vocês acham que Deus criaria? Também não. E aí, para complementar essa questão, Kardec pergunta para a espiritualidade: e esse processo de humanização que vocês falaram, ele começa aqui na Terra? E aí eu acho que fica um pouquinho claro para nós, né, gente? Quando Kardec pergunta para a espiritualidade e eles falam que a distância entre a alma do animal até do homem é a mesma distância do homem até Deus, a gente imagina qual que é a nossa distância para Deus. Tentemos imaginar a nossa distância para Deus. Difícil. Aliás, digo quase impossível, né? Usando esses parâmetros que a própria espiritualidade utilizou. Então, você acha, ou vocês acham que a nossa criação pode ter essa faixa etária de 4, quase 5 bilhões de anos? A espiritualidade fala que não. Não. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização, segundo eles, começa em mundos inferiores à Terra. Claro que, gente, não há uma regra absoluta. Por que não há uma regra absoluta? Porque a partir do momento que nós vamos adquirindo a nossa própria liberdade, que nós vamos adquirindo o nosso livre-arbítrio, nós podemos caminhar um pouco mais rápidos. A partir do momento que a gente desperta a nossa consciência, somos nós quem ditamos a velocidade com que vamos caminhar, com que vamos evoluir. Posso resolver todas as minhas pendências em 2, 3, 10 encarnações? Ou posso guardar estas pendências para resolver daqui a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos? Ou eu posso perder a oportunidade nesse planeta e ir para outro planeta para poder, ou seja, muitos milhões de anos para poder chegar neste ponto. Então, o que a espiritualidade fala não é uma regra. Eu não posso também cravar para todos, mas com certeza a maioria de nós não nascemos aqui. E até interessante, numa das colocações que o Geraldinho Lemos faz, até de uma pergunta que ele fez para o Chico sobre os exilados de Capela, e eu achei interessante a resposta do Chico, que foi no seguinte sentido: olha, Geraldinho, todos aqueles que hoje creem na imortalidade da alma, quase com certeza que são oriundos de Capela ou de outros planetas.
E quando o Geraldinho contou nas suas palestras, eu fiquei pensando, veja, se alguns seres já detêm essa consciência de que a vida continua, é porque nós somos mais velhos do que aparentamos. Eu achei interessante, repito, tá? Ouvindo tudo isso, e a gente para pensar e analisar um pouco. Porque nós não temos a noção, e isso é até bom, a gente não tem que ficar se comparando com absolutamente ninguém. A gente tem sim que aproveitar todas as oportunidades. E como foi dito, no processo de humanização, é a questão da consciência do futuro, é a questão da distinção entre o bem e o mal, ou seja, vamos buscar a nossa evolução. Agora, se a gente tem um pouco mais de informação do que a grande maioria das pessoas, não é absoluta a regra, mas há uma chance muito grande de nós termos vindo exilados de outros planetas. Olha para vocês verem que interessante, tá? Resposta do Chico que o Geraldinho Lemos nos traz. Olá, Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite também para vocês, sejam muito bem-vindos. E aí, Kardec pergunta para a espiritualidade, que eu já estava até comentando com vocês. Então, o espírito do homem, o princípio inteligente que hoje está como espírito e reencarnado como homem, logo após a morte, ele tem consciência das suas existências anteriores ao período de humanidade? Gente, que a gente falou agora há pouco, não. Sequer nós temos consciência plena, como diz a espiritualidade, de questões relacionadas a esta existência. Agora nessa existência, todos vocês têm uma consciência plena do que aconteceu, por exemplo, do período em que vocês estavam no ventre materno? Todos têm consciência plena do que aconteceu durante a infância, adolescência, juventude? Não, nós não temos. Imaginem nessas encarnações anteriores ao período de humanidade. É claro que não. A morte, a gente repete, não é um milagre e ela não transforma as pessoas em santos, em anjos, em arcanjos ou querubins. Há um processo evolutivo. Pois é, Maria Leusa, como a gente sempre diz, nós estamos todos aqui interagindo dentro de um clima e dentro de uma ambiência fluídica única. Então isso é interessante. Quando nós estamos todos ligados e vinculados, esse tipo de coisa que aconteceu contigo, acontece sim com outras pessoas. E para a gente ver também, Maria Leusa, como que Kardec era ou é um dos grandes missionários. Por quê? Porque a forma como ele foi codificando está tudo mais ou menos interligado às nossas próprias necessidades e às nossas dúvidas. Então, e a Eveline traz outro exemplo, né, Eveline? Por algumas pessoas não adianta, você pode falar, elas não vão acreditar. Mas não vão acreditar por quê? É aquilo que a gente falou dos arquétipos, né? Tem gente que está com aquilo na mente, você não vai conseguir mudar a cabeça dessa pessoa. Até citamos, né, na palestra de ontem esse exemplo também. Tem gente que, se ela não pegar uma nave espacial, sair do planeta e ver que a Terra é redonda, ela vai ter dificuldade de acreditar. Ou quando você fala para a pessoa, né, olha, o dia nada mais é, ou o céu azul que a gente vê, nada mais é do que o reflexo do sol batendo nas águas, que faz com que, olha para vocês verem que coisa mais estranha, né? Não, mas é o céu que é azul. Se você estiver no espaço, a gente vê que ele é algo totalmente diferente. Mas existem algumas coisas, né, Eveline, que a gente traz e que está lá no nosso íntimo. Tá? Isso é do espírito. A cultura também faz parte, mas a cultura é algo que a gente vai buscando, como você disse, lendo nos livros e assimilando. Mas tem uma evolução espiritual que é algo que vem lá de dentro. Aí é totalmente diferente, tá? Então, logo depois da morte a gente vai ter essa consciência? Não. Nós vamos levar muito tempo
para nós conseguirmos ver e identificar tudo isso. E põe tempo nisso, né? Depois, mais adiante, Kardec vai perguntar sobre os traços destas existências anteriores ao período antes do período de humanização. Porque, gente, tem muitos de nós que trazemos ainda características, ou tem muitos seres humanos que eles vivem muito mais por instinto do que por sensações ou, claro, por sentimentos. Então Kardec quer saber se estas pessoas, elas estão neste processo ou nessa vinculação com esses instintos. Isso é uma consequência dos traços ou destas existências anteriores? E a resposta, mais uma vez, também chama a atenção e fantástica. Por quê? A espiritualidade vai dizer, Kardec, você entrou no período de humanização, é como a gente diz da morte. Quando você entra pelas portas da morte no mundo espiritual, você se transforma em santo? Não. Por quê? Existe um processo evolutivo. Quando você sai deste mundo animalizado e entra para o mundo humanizado, você também passa por um processo de transição. Então essas características e esses instintos, eles ainda vão falar alto. Mas calma. Calma, por quê? Porque tem um outro ponto a acrescentar. São exatamente as influências que nós recebemos do corpo. Por quê? O que nos iguala ou nos identifica com os animais? Gente, é a nossa estrutura e o nosso corpo. Tanto é que a gente já falou que nós não fazemos experiências nos animais, nos organismos dos animais, para desenvolver determinado tipo de vacina, por exemplo. Por quê? Porque a estrutura orgânica é a mesma. E aí, Kardec, a espiritualidade vai dizer, a partir do momento que a gente tem o corpo, e o nosso corpo ele é muito mais próximo do animal do que qualquer outra coisa, nós também sofremos as influências do corpo. Nós sofremos as influências do organismo. E quanto mais a gente vai se desapegando, quanto mais a gente vai se desmaterializando, mais distante nós vamos ficando dos instintos, ou melhor, a gente vai transformar os instintos em sentimentos, e estas marcas, ou estes pontos mais marcantes, que estão relacionados com os instintos e com os animais, vão ficando também mais distantes. Nós estamos ainda numa fase de transição. Recentemente nós fomos elevados à condição de planetas de provas e expiações. Então nós estamos ainda em transição. E é por isso que eu gosto de dizer, na resposta que a espiritualidade deu aqui, a gente tem mania de dizer, ó, tudo tem seu tempo. Sim, podemos até concordar em partes com tudo tem seu tempo. Mas a partir do momento que nós temos livre-arbítrio, nós podemos ampliar a nossa capacidade de despertar a consciência. A curiosidade, a busca por essa evolução, pela perfeição, e principalmente o percurso no caminho apenas e tão somente do bem, vai acelerar esse processo para nós. As voltas ou os atalhos que a gente vai tentando buscar, praticando o mal e confundindo com felicidade, muitas das vezes é que vai atrasando a nossa caminhada. Ah, mas fulano não está na hora dele. Ué, porque ele não quer. Mas se ele quisesse, poderia estar sim na sua hora. Então, eu não gosto muito dessa frase, tudo tem a sua hora. Sim, as coisas têm. Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Mas o nosso livre-arbítrio pode nos conduzir à evolução, por que não? Ok? Então a gente para por aqui por conta do nosso tempo. Ficou só uma pergunta dessa dos animais e os homens, tá? E depois 3 questões da mente em psicose para a gente fechar esta segunda parte e vamos entrar na terceira, que é também maravilhosa. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Olá, Olga, boa noite. Obrigado
participação, pela partilha. Essas energias com certeza são sempre maravilhosas, e que a nossa família continue aí se ampliando cada vez mais, e que essas informações nos ajudem também a despertar a nossa consciência. Muita paz e até o nosso próximo